Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos aí para mais um vídeo de investimentos aí do nosso canal, o quarto, né, dessa série de investimentos. Como eu falei ontem aí, que a gente ia fazer esse vídeo do Peter Lynch falando da fórmula. Ontem foi bastante teoria, né, contando uma história dele. Falamos aí da onde surgiu essa lenda, né? De onde saiu esse cara que tirou onda aí, ganhou do S&P, deu porrada em todo mundo, ficou 13 anos no mercado, contamos essa história toda. Então, se tu não assistiu ainda esse primeiro vídeo, volta um pouquinho, cara. Dá uma olhada aí, para você poder não pegar a história no meio, né, cara? E de preferência, se tu não viu o começo mesmo dessa playlist, vai lá ver o Benjamin Graham, né, que é o cara que praticamente iniciou todo mundo nessa ideia de investimento. Então, eu prometi ontem que hoje ia ser uma coisa mais prática, né, mostrando mais como ele escolhia as empresas. Então, tá aí, cara. A fórmula é PEG ratio, né? PEG ratio. Não repara no inglês, não, que não faz diferença nenhuma. O importante aqui é o conteúdo. Então, vamos lá. Como eu sempre peço, né? A gente vai começar um vídeo que tem muita informação. A gente fala de muita coisa fora do que tem aqui nos PDFs, né? Lembrando, o pessoal que está no grupo do Telegram vai receber esse PDF lá e vai poder acompanhar pelo PDF o vídeo com tranquilidade. E se você não tiver no grupo e quiser pegar, é só pedir a galera lá que eles dão a vocês, ou pede lá na, pelo YouTube, que a gente faz aí live todos os dias, 17h30, e aí a gente passa ali o link aí desse PDF, valeu? É, então, como eu sempre falo, bloco na mão, caneta, para anotar aí as principais informações que vocês acharem que são relevantes para esse conhecimento aí de vocês, e vamos ao conteúdo. Primeiro, o que é GARP, né? GARP é uma sigla. Aí vem aqui de novo, né, cara? Essas palavras em inglês. Growth at a reasonable price. Traduzido, crescimento a um preço razoável. É uma estratégia que mescla duas formas de investimento, galera. Uma, o investimento em valor, que é toda aquela ideia que nós contamos lá no primeiro vídeo, no primeiro e segundo vídeo, né, sobre Benjamin Graham, né, que foi o cara, o pai do investimento em valor, né? E todo mundo depois dele não tem como fugir daquilo, aquilo é muito forte, né? E o Peter trouxe mais esse ingrediente, né, para o jogo, o investimento em crescimento, tá? Então, um vai focar em empresas consolidadas, o outro vai focar em negócios em desenvolvimento, tá? É, é claro que tu vai ver dentro daqui da estratégia que o Peter junta as duas coisas e faz isso daqui ficar ainda melhor, tá? Por isso ele criou essa sigla GARP, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo aqui. Como funciona a estratégia GARP? É uma mescla dos dois conceitos que acabamos de apresentar, eu acabei de falar isso, né? Consiste em encontrar companhias com crescimento acima da média do mercado, mas sem pagar muito caro pelas ações. A ideia é que essas empresas apresentem sim um crescimento acima da média, mas que também já possuam alguma consolidação. Ao contrário da versão clássica do investimento em crescimento, quem segue a estratégia GARP não busca empresas com taxas de crescimento absurdamente altas, justamente pelo risco embutido na operação. Na busca por uma empresa boa e barata, o investidor precisa ficar atento ao negócio, posição no mercado, lucros, receitas, margem, endividamento, retorno sobre o patrimônio líquido e outros indicadores. Uma das formas de conseguir melhorar a análise e o filtro para identificar uma potencial ação é através da comparação com outras empresas do mesmo segmento. Para isso, algumas métricas são importantes. E aí entra o uso do indicador PL, preço sobre lucro, tá? E o índice PEG. PL, preço sobre lucro. Pô, que preço? Preço, valor de mercado, galera. Valor de mercado sobre o lucro que a empresa apresenta, tá? O indicador PL mede a relação entre o preço atual de uma empresa e o lucro por ação. E ele vai mudar o tempo todo, cara. Ele vai mudar o tempo todo à medida que o mercado vai precificando o ativo.
o PL vai mudando, tá? É um indicador amplamente utilizado em função da facilidade do cálculo e pela possibilidade de comparação com outras empresas. O PL é uma fórmula que estima o tempo, levando em conta que a empresa mantenha os seus lucros, que suas ações levarão para devolver ao investidor o valor pago por ela. Abaixo temos o cálculo, ou seja, o PL está querendo dizer que se, por exemplo, você tem um PL 5, ele está querendo dizer que provavelmente o seu investimento retornará em 5 anos, tá? O lucro, através dos lucros, tá? Como é calculado o PL, né? PL é preço da ação, ou seja, a cotação, aquilo que eu falei ali antes, dividido pelo lucro por ação, LPA. E a gente botou a fórmula aqui, o P sobre o LPA. Esses indicadores são encontrados facilmente em vários sites, tá? Vários sites. A maioria das informações que a gente está tirando, que a gente está colocando aqui para vocês, são informações dos livros. Nesse caso aqui é O Jeito Peter Lynch de Investir, né? Um livro que a gente entende que é um livro que trouxe bastante informação relevante, até porque no mercado ficam várias dúvidas, então é bom a gente ir lá no autor e ver de verdade o que ele estava dizendo e o que a gente conseguiu interpretar, tá? Então aqui no exemplo a gente colocou aqui o preço sobre lucro, deu 20 sobre 4, né? E aí vocês estão vendo o cálculo aí, não preciso fazer isso. Vamos lá. Esse aqui é um dos exemplos dos sites que eu falei, esse é o Fundamentos, né? Um site que a gente sempre mostra nas lives lá, para vocês, né? Principalmente para a gente ter uma noção se realmente vale a pena investir naquele ativo. Então aqui a gente está vendo Petro 4, né? E a gente está vendo aqui o PL 1,69, pô, absurdamente baixo, né? Baixo demais. E o lucro por ação 13,53, ou seja, uma relação impressionante aqui. Petro realmente muito barata por esses índices aqui, tá? Como avaliar o PL? Indica quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo lucro gerado. E como interpretar? O que indica um PL alto? Quanto maior o PL, maior a disposição do mercado. Ou seja, se o PL está aumentando, se o PL está subindo, é sinal de que o mercado está acreditando naquele papel, está acreditando naquele ativo. E quando ele começa a subir e sobe mais do que o estimado, você começa a ver que a ação está ficando cara. No entanto, você também pode, isso também pode indicar que o mercado tem grandes expectativas, que eu acabei de falar, né? Acaba entendendo que esse papel, essa empresa tem mais a oferecer, e aí eles usam muitas premissas. A gente vai falar mais disso aqui à frente, né? E isso faz uma diferença brutal e confunde demais. Esse mercado é gostoso por causa disso. Não existe nada engessado, tudo é muito relativo, tudo muito subjetivo. É difícil acertar fundos e topos, ou seja, ninguém tem a fórmula mágica que compra no fundo e vende no topo. Tivesse, não teria tanta disputa, tanta gente aqui ganhando e perdendo dinheiro, todo mundo ganharia, ninguém perderia, né? Que indica um PL baixo? Pode indicar uma falta de confiança do mercado ou que a ação é uma boa oportunidade de investimento negligenciada pelo mercado. Muitos investidores fazem fortunas garimpando esses diamantes brutos antes que o resto do mercado descubra o seu verdadeiro valor. Exatamente, se o PL está muito baixo, é o contrário do que eu li do outro lado ali. A expectativa sobre aquela empresa pode estar muito baixa em relação aos lucros dela, né? Em relação ao retorno que ela pode dar. É por isso que eu não concordo muito com aquela descrição ali de que o PL a quantidade de anos que vai devolver o lucro. Eu não gosto muito disso aí não, tá? Mas é o que vale, é o que está escrito em tudo quanto é lugar. E também pode indicar que as pessoas não estão enxergando na realidade o valor que a empresa tem. Como ler o PL negativo? Quando a empresa apresentar prejuízo no exercício, o PL será negativo. Nesse caso, o múltiplo por si só tem pouca utilidade, ou seja, não usa, né? Ele está negativo, aquele abraço. Índice PEG, preço sobre lucro em crescimento. E agora sim, né, nós vamos entrar aí na fórmula dele, naquilo que ele utiliza para poder. Utilizava, né? Agora a gente já leu a história dele, né? Está aposentado, mas o que ele utilizava para realmente fazer boas compras, né? Então o índice PEG, Price Earning to Growth, ou índice de preço sobre lucro em crescimento, é utilizado para medir o valor de uma ação considerando o crescimento dos lucros da empresa.
Desta forma, ele mede a relação entre o índice PL, preço sobre lucro, e a expectativa de crescimento anual de uma empresa. Já que a gente não consegue prever o futuro, a gente apenas faz uma projeção. Vocês veem aí direto, né? Que a casa tal fez uma projeção e aí veio abaixo da projeção que ela fez, estimou que ia chegar a tantos por cento, e chegou 2% abaixo, 5% abaixo, aí o preço da ação cai, ou estimou que ia vir abaixo e de repente veio acima. Isso aí muda relativamente dentro do mercado, né? Revelando como a ação está precificada pelo mercado. E a fórmula, índice preço lucro dividido pela taxa de crescimento da empresa. Essa fórmula aqui, ó, PEG ratio é igual a PL sobre expectativa de crescimento anual, tá? E aí, tá ali a expectativa para o próximo ano, tá? E a gente vai ver aqui que vai poder usar uma série de ideias para você criar essa expectativa aí. Este índice ficou bastante conhecido através do Peter Lynch, que acreditava nas empresas small caps, aquela de crescimento rápido que eu falei no primeiro vídeo, que era a preferida dele. Mostrei, né, que ele gostava de investir entre 30% e 40% nesse tipo de empresa, mas que também gostava demais de investir naquelas empresas de recuperação, tá? Pois via um valor de potencial de crescimento do que as empresas já estabelecidas, em comparação com as empresas já estabelecidas. São empresas as small cap, né, de baixa, é o que eu já falei, né? O índice PEG pode muito bem ser a métrica mais importante para qualquer investidor GARP, pois basicamente mede o equilíbrio entre o potencial de crescimento de uma ação e seu valor. É uma relação direta, né, entre os preços das ações e o crescimento dos seus ganhos, ou seja, ele está juntando o útil ao agradável, e o índice PEG é expectativa de crescimento anual. Vamos lá. Para conseguir obter a expectativa de crescimento anual esperado do lucro, podemos utilizar as projeções dos analistas, mas é claro, essas informações são muito complexas de conseguir, né? Você tem que pagar para os caras te darem essas projeções, e podemos utilizar como alternativa o crescimento do último ano, ou seja, você pega só o último ano e vê quanto a empresa subiu e já dá aquela ideia de quanto você já espera para o próximo ano, ou você faz uma média. Aqui o livro fala do último ano ou a média do crescimento dos últimos 3 anos, como forma de aproximar o crescimento dos anos seguintes, dos anos futuros que virão, tá? Então você pega e cria. O livro falou isso, mas o mercado usa 5 anos, 10 anos, o mercado faz o que quer aí, cada um tem sua fórmula maluca, alguns usam fluxo de caixa descontado, cada um usa do jeito que quer, a expectativa ela é subjetiva, foi o que eu falei. Como é que tu vai adivinhar o futuro? Só dá para ter uma noção olhando para trás, do que você já sabe que aconteceu, né? Olhando para frente é expectativa, não tem como, né? Então, aí aqui a gente tem a fórmula PL sobre expectativa de crescimento anual, e aí explicando aqui que o PL é o preço sobre lucro, expectativa de crescimento dos últimos, já está repetido ali em cima. Vamos lá. Como avaliar o índice PEG, né? Então aqui as ações que exibem uma relação PEG abaixo de 1 são classificadas como ações GARP, tá? Os índices são rebalanceados mensalmente. Por que mensalmente, galera? Porque o PL pode dar uma bombada de uma hora para o outro, para cima ou para baixo, devido ao valor de mercado, né? A gente viu aí os exemplos aí recentes da Gafisa, né? A gente está aqui hoje dia 8/1, né? Gafisa deu-lhe uma porrada aí de 250%, 250 não, né? Foi quase 500% para cima em 5 pregões ou 4, não me lembro aqui direito. E isso, porra, claro que isso vai alterar o PL dela drasticamente, tá? Vai mudar muito e ela vai sair, obviamente, de um patamar para outro. Se estava barato, vai passar a ser caro, porque uma subida é muito, muito drástica, tá? Quanto mais alto é o índice PEG, menos atrativa será a ação para o investidor, pois estará com o seu preço sobreavaliado pelo mercado. E o PEG menor igual a 1, barato. Quanto mais baixo é o índice PEG, melhor para o investidor, pois a ação estará sendo subavaliada, ou seja, avaliado para baixo, tá? Sendo uma oportunidade de investimento. No primeiro caso, caro, ela está sendo avaliada demais, muito para cima, além do que
ele considera justo, e aqui no segundo exemplo está avaliado para baixo, em cima daqui ele considera justo, que seria um, tá? No primeiro exemplo ali, descarta a possibilidade de investimento, tá caro, tá? Então não invista nela. No segundo, existe uma ótima oportunidade de investimento, entre aspas, tá? Melhor quando o PEG é menor de 0,70, porque isso indica que a empresa está bem descontada, ou seja, está com 30% de desconto, voltando de novo para aquela máxima lá no início, né, do Benjamin Graham, que gostava de comprar usando a fórmula dele, a fórmula de Graham, ele gostava de comprar empresas com desconto de 30%, 20%, 30% por aí, dependendo da categoria, né? Algumas são mais aceleradas, outras menos. Então, 30% para uma empresa de crescimento lento é coisa beça, e 30% para uma empresa de crescimento rápido, para mim, não é nada, né? Se tratando de Brasil, mais uma vez, hein, galera? Mais uma vez, se falando de Brasil, tá? Não estamos falando de Estados Unidos, e o livro é de um americano escrito há muito tempo atrás para o mercado americano, como eu falei nos outros vídeos, né? É bem diferente do nosso mercado e a gente adapta para a nossa realidade. Sugestão dele, Peter Lynch, é procurar empresas com crescimento esperado bem acima do PL, ou seja, a expectativa de crescimento maior que o PL, ou seja, empresas que dão lucros, né, maiores do que o PL, ou seja, a galera está estimando um lucro e na verdade o lucro é bem superior e isso mantém as empresas subavaliadas, tá? Exemplos aqui, vamos ver alguns exemplos. A gente colocou aqui esse foguete, né? Esse foguete, vocês vão ver aqui que eu coloquei como referência aqui o Investidor 10, tá? Mas tem vários outros sites, né? E aí a gente vê aqui que a fórmula da Prio, né, de PEG Rate aqui da Prio, lá vocês vão encontrar um PL de 8,95 e eu usei esse indicador aqui, cara, só para a gente fazer o cálculo, tá? Não é que seja o mais indicado, o mais certo, não sei o que. Não, você viu lá, o livro falava, né? De 1 a 3 anos, eu não quis deixar vago para um cálculo feito por mim de um ano para o outro, ou de 2 anos, ou de 3 anos. Então peguei isso aqui que estava prontinho também lá no Investidor 10 e coloquei o lucro dos últimos 5 anos, 75,19. Então, o PL dividido por esse valor, olha quanto fica a Prio, galera. 0,11, cara. 0,11. E aí, aqui nos critérios está muito barata, né? Tá absurdamente barata, tá dada a Prio. E pela fórmula de Graham, não dava para calcular a Prio, né? Se vocês lembram lá da fórmula, o PE era o PL vezes o PL, a fórmula é 22,5, né? E Prio passa de 22,5 fácil, então ela sai do critério, não dá para avaliar por lá, mas aqui já dá para avaliar e ver que está extremamente barata. E foi isso que Peter Lynch acabou trazendo, né? Uma nova maneira de enxergar essas empresas que crescem demais. Crescem demais. A Localiza foi um outro exemplo que a gente conseguiu aqui para colocar, para mostrar uma empresa que está cara, né? Então 22 de PL com 22,70 de PL com 22,79 de crescimento e ela ficou com um PEG de 1,21, 22 PL 26, não, tá errado isso aqui, cara. Tá errado, né? Depois a gente corrige isso aí. Tá errado. 27, tá? 27,70 de PL dividido por uma taxa de crescimento de 22,79, ou seja, a empresa está crescendo menos do que está sendo valorizada, tá? O ideal, o cenário perfeito seria que os valores aqui fossem iguais e PEG sempre desse 1. Seria o ideal, né? Seria o certo aí, preço justo o tempo todo. Mas isso é um mundo da fantasia, não vai acontecer. Então aqui, nesse exemplo, a gente ficou cara, tá? A gente ficou cara. Aí a gente pegou mais um exemplo aqui de Marfrig,
onde o PL, porra, aí tá brincadeira, né, cara? PL 0,99 e a empresa crescendo 21,56% usando aquele mesmo indicador, tá? De 5 anos dos lucros. Então, 21,56. Pô, o PEG ficou 0,04. E aí, de novo, né? Pelo índice PEG aqui, né? Pela ideia do Peter Lynch, ela tá excepcionalmente barata, tá? Excepcionalmente barata, porque é uma empresa lucrativa e com um PL subavaliado, né? Está muito barato, está muito dada, né? Só que lembre-se dos critérios lá atrás, né? O mercado pode estar vendo alguma coisa que a gente não está vendo. Soma, outro exemplo, né? Para a gente poder tentar achar aqui um preço no meio e conseguimos achar 22,83 de PL com 28 ali de crescimento, né? Daquela taxa de crescimento que a gente falou. E aí ela ficou dentro daquele critério de 0,70, ó, do 0,71 ao 0,1, tá vendo? Então também ficou barato, é um preço bom de soma, segundo o PEG aqui do Peter Lynch, tá? Aí, pô, sempre tem que usar esse exemplo, né, cara? Sempre tem que usar esse exemplo. Por exemplo, na fórmula de Graham também não dava para fazer o cálculo de VEG, já que ultrapassava em muito aquele 22,5, que é um dos critérios para você fazer aquela fórmula. Então, lá na fórmula de Graham passava muito. Agora aqui, no PEG do Peter, dá para fazer de qualquer uma. E aí a gente vê que, na verdade, para o Peter também, VEG estaria caro, ele não compraria VEG, já que o PEG dela deu 1,68, e a gente já explicou, né? O ótimo aqui é abaixo de 1, né? Abaixo de 1 é ótimo, né? Entre 0,70 e 1 aqui, 1 é barata, e o preço justo é 1, acima de 1 é cara. Então o VEG ficou 1,68, então a gente poderia dizer aqui que ela está 68% acima do valor justo dela. Seria uma ideia aqui, só para vocês entenderem o que é esse 1, tá? O 1, a ideia do 1 é fazer isso, simplificar esse cálculo percentual. Aí, cara, isso aqui já é uma polêmica, tá? É uma polêmica, mas eu vou dizer para vocês que todo esse estudo é feito por mim e pela Gisele, né? Principalmente pela Gisele, que se mata para poder fazer isso aqui, cara. Se arrebenta para poder trazer isso aqui pra gente, né? E eu tenho já um conhecimento do assunto, então facilita, ela faz e eu depois sei do que eu estou vendo aqui, sei do que eu estou falando, já que já vi vídeo, já li livro, então eu estou ligado aqui no assunto. Então, esse índice aqui, vejam que tem um Y no final, tá? Tem um Y no final. É um índice PEG ajustado por dividendo. Então, ele traz muita polêmica, porque muita gente, cara, que não leu o livro, pegou esse índice e inverteu a fórmula. E o livro, cara, é muito claro. A fórmula aqui muda. Se lá o PL vinha por cima do crescimento, da estimativa de crescimento, aqui não, cara. Aqui é o contrário, o PL vem por baixo, tá? Então nós vamos mudar tudo aqui. Nós vamos mudar tudo. Então vamos lá. Ganho de preço para crescimento e rendimento de dividendo PEG é uma métrica usada na análise de ações que mede o potencial de uma ação para crescimento de lucros futuros e pagamento de dividendos. Essa fórmula nos torna capazes de comparar taxas de crescimento com juros ao mesmo tempo em que também levamos os dividendos em conta. Ou seja, aqui ele já conseguiu colocar mais uma azeitonazinha dentro dessa empada, entendeu? E colocou o dividendo no índice. Não é muito usado, não é tão usado quanto o PEG puro, tá? Mas eu acho bem interessante também. Eu acho que tudo que tiver aqui deve ser usado no Benjamin. Já falei isso, vou repetir, né? Aqui no Peter, lá depois nós vamos ver o Rei Dalio, né? O próximo da semana que vem vai ser o Rei Dalio. Pô, eu acho fantástico, tá? A história que nós vamos contar sobre ele. O investidor, o mais fantástico aí de todos os tempos, o Warren, né? Então a gente tem bastante gente, brasileiros, né? O Décio Bazinho, o Luiz Barsi, tem bastante gente para contar a história aí antes de começar a criar a estratégia. Então, tudo que eles ensinam aqui, eu acho que tem que ser usado, cara.
tem que ser usado, você tem que criar o teu perfil, claro, ver o que você se identifica mais, aquilo que você realmente acredita que vai encaixar dentro da tua realidade e usar, cara. E usar. Então aqui é a taxa de crescimento de longo prazo mais o dividendo yield dividido pelo PL. Olha só, mudou tudo, cara. O PL veio para baixo, ó, e é o crescimento mais o dividendo yield dividido pelo PL. E vai ter outra surpresinha. Aí eu coloquei, para evitar confusão, aqui embaixo nós colocamos, né, que a fonte vem do capítulo 13 lá do livro do jeito Peter Lynch de investir, tá? Aí não tem discussão, não tem discussão. Os curiosos de plantão aí quiser dar uma olhada, é até bom, que aí não fica com a dúvida, porque vários e várias pessoas aí dentro do YouTube, dentro do Google, colocam isso aqui errado, cara. Coloca essa fórmula invertida, com PL por cima, né? E não é por baixo, tá? Tá no livro, só se o livro estiver errado, tá? Então aqui os critérios já mudam também. Se lá o melhor preço era abaixo de 1, aqui o melhor critério é acima de 2, cara. Invertemos a fórmula, a PL foi para baixo, né? Então, o critério aqui ideal é acima de 2, entre 1 e 2 tá ok, tá dentro de um preço justo, dentro de uma margem justa, né? E de 0 a 1 tá caro, tá? Tá caro. Então a gente usou como exemplo outra queridinha do mercado, Taesa, tá aí, né? E pegamos aí o PL dela de 6,58, o rendimento dos dividendos estava 13,74 aí no último dia 6 do 1, né, de 2023, 13,74, e o lucro dos últimos 5 anos, 11,54. Então, nós fizemos aí esses cálculos, colocamos dentro da fórmula que tá dentro do livro do Peter e encontramos que o PEG de Taesa seria 3,84, ou seja, um excelente preço, uma excelente compra, tá bem barato, ó. Que beleza, ó. Que beleza aqui o preço de Taesa. E isso faz sentido, galera. Faz sentido se você olhar para cá, entender que a empresa está crescendo e pagando bom dividendo, pô. E é óbvio que essa relação aqui sobre o PL, eu até prefiro essa fórmula aqui, cara, na boa. Eu até prefiro, principalmente para as empresas que pagam dividendo de forma recorrente, porque a fórmula acaba ficando mais justa, na minha humilde opinião. Vamos lá. Aí colocamos aqui um outro exemplo de Tegma, né? Só para a gente conseguir achar, né? Uma barata, uma ok e uma cara. E é até difícil achar a cara, cara. Acho que eu nem achei. A gente deixou só aqui mesmo. Então vamos lá. A Tegma no cálculo deu 1,09, né? E também baseando aqui no último fechamento do dia 6 do 1. Então usamos aqui o dividendo dela de 6,07, o PL de 9,25, então ajustamos aqui a PEG para 1,09, ficou entre 1 e 2, tá ok, né? Dá para fazer negócio, não é? E por isso muita gente não usa esse aqui, tá? Porque ele não traz aquela coisa justinha, né? Que tem uma margem aqui que você pode estar utilizando e aí a galera não gosta, a galera quer logo saber se é isso ou se é aquilo. Quando vender, né? E aí, mais uma vez, tiramos do livro. Compre sempre que você se deparar com uma ideia atraente, com um forte histórico e um preço atrativo. Mantenha-se investido completamente o tempo todo. É a ideia lá do primeiro vídeo do Peter Lynch, tá? Mas em casos excepcionais de venda, ó, casos excepcionais de venda, galera. Saiba o momento de cada categoria, ou seja, o crescimento lento, como eu falei lá atrás, ele vai ter uma reação diferente das outras, né? Cada uma vai ter uma diferença. Quando há uma apreciação, ou seja, quando o preço sobe de 30% a 50% do valor justo, ou quando os fundamentos do negócio se deterioram, mesmo que o preço da ação tenha declinado. Então é hora de vender, porque você viu que a empresa subiu demais, né? Subiu acima daquilo que você já sabe, estima que vai ficar caro, ou os seus fundamentos começaram a dar uma falhada, né? Tu olhou ali e já viu que o lucro já não está tão confiável, que a dívida aumentou, o custo aumentou. São vários, cara, são vários. Aí você vai ter que escolher os teus favoritos e começar a avaliar. Quando os seus PEGs chegarem perto de 1 barra 1,2, né, barra 1,4,
ou quando, isso nas confiáveis, tá? Ou quando o crescimento de longo prazo começar a cair. Ou seja, aquilo que eu mostro aí nos gráficos para vocês direto, né? Que a gente tem, não precisa ter medo quando você olha para o longo prazo, ali a tendência é clara. Ali está bem definido, ali não tem causada de eu acho, ali é certeza. A tendência é aquela ali, cara. São 20 anos, porra. São 20 anos. Então você já sabe se a empresa tem a tendência de subir ou de cair. É óbvio que isso pode mudar, claro, né? Mas você vai sempre olhar para a probabilidade. Pô. A probabilidade maior, quem subiu 20 anos, é continuar subindo outros 20, pô. A empresa está sendo bem tocada, né? Você poderia pensar em vendê-la e esperar para recomprá-la por um preço mais baixo ou comprar outra ação, como faço, quer dizer, ele, Peter Lynch, faz, tá? De crescimento rápido. Quando elas não apresentarem mais campo para crescimento ou quando a expansão somente resultar em vendas e crescimento de lucros desapontadores ou quando seus PEGs chegarem entre 1,5 a 2. Ou seja, aqui ele está querendo dizer o quê? Aquelas empresas que eram fenômenos de crescimento, de venda, pô, pá, está crescendo, 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 e chega um determinado momento elas estabilizam, não tem mais para onde ir. E aí no livro ele usa alguns exemplos disso aí, né? Do setor elétrico, né? É, do setor ferroviário também. Tiveram vários setores aí, automobilístico, vários setores que se expandiram muito e aí acabaram ficando, de certa forma, estagnados, parados, né? Pararam de crescer. Cíclica. Quando chegar ao final do ciclo, mas quem sabe quando isso ocorrerá? Os observadores de ciclos mais prudentes vendem antecipadamente suas ações para evitar a histeria. Além do fim do ciclo, o segundo melhor momento para vender uma ação cíclica é quando algo começa a dar errado, os custos começarem a subir. Ou seja, o caso das cíclicas, cara, é basicamente o que a gente faz nos gráficos. Sobe, bate numa região que a gente já sabe que provavelmente vai parar, a gente vende e a gente sai, né, da operação e ela volta e toca lá embaixo em algum lugar que a gente sabe que pode gerar uma nova subida. E aí a gente compra de novo. E você, quando vê uma empresa cíclica, você acompanha também pela economia, pela política, as mudanças que podem acontecer naquele setor. Em recuperação, quando ela se recupera, simples. Toda a dificuldade acabaram, a empresa se transformou naquilo que era antes de desmoronar, uma empresa de crescimento, cíclica, de qualquer outra categoria. Se a recuperação foi bem sucedida, você tem que reclassificar a ação. Então a gente vê aí o exemplo da Prio que eu mostrei, né? Caiu 99,90% aí nos primeiros anos dentro da bolsa, nos primeiros 5 anos, e depois subiu igual um foguete, cara. Então já não é mais uma empresa de recuperação, óbvio, né? Foi lá embaixo, né? A INEP hoje em dia está fazendo um movimento muito forte nessa direção também, então também é outra que a gente tem que ficar de olho. E tem várias, tá? Tem várias aí. Eu acho que, não sei, eu tenho dúvidas entre qual é o meu setor preferido, se é a de recuperação ou se é a de crescimento rápido, mas eu fico com as duas, tá? Gosto demais das duas. Ricas em ativos. Quando forem compradas ou quando começarem a venderem seus ativos a preços mais baixos que seus valores patrimoniais. Isso é fácil de você entender, tá? É aquele VPA que eu mostro lá sempre. Aí vamos para algumas frases aqui do Peter Lynch que, de certa forma, mostram como ele pensava, tá? Como ele pensa, tá vivo ainda. Né? Ter ações é como ter crianças. Não se envolva com mais do que você consegue lidar. Isso é, pô, muito simples e óbvio, né? Não preciso nem explicar uma frase dessa. Se você está preparado para investir em uma empresa, então deve ser capaz de explicar o porquê de forma simples, para que até um aluno do sexto ano consiga entender, e rápido o suficiente para que ele não fique entediado. Ou seja, quando você toma a decisão de investir, você tem que saber o que está fazendo. Só isso. Tem que ter aquilo que eu falo sempre. Vai resumir naquela mesma história, cara. Motivo, uma saída, se você tiver visto mal, e um alvo se tu tiver visto certo. No final, tudo vai se resumir a isso, cara. Tudo, tudo, tudo. Não é vergonha nenhuma perder dinheiro com uma ação. Todo mundo já passou por isso. O que é vergonhoso é manter a ação ou pior, comprar mais, quando os fundamentos estão se deteriorando. E aí, muita gente interpreta isso aqui errado, né? Ele deixa claro, ó, quando os fundamentos estão se deteriorando. E aí o cara interpreta isso errado, cara, e acha que, pô, olha aí,
Peter Lynch falou que não era para fazer preço médio, Peter Lynch falou, pô, se tu acredita no ativo e ele está caindo, mas você viu uma coisa e ela se mantém, tem que fazer o preço médio, cara. Você tem que acompanhar o movimento do mercado para você justamente conseguir voltar com ele, pô. Se você acredita no mercado, se você está vendo que o ativo tem 20 anos e só sobe, e agora tu entrou e deu uma entrada ruim, ele está caindo, pô. Então você sabe que ele vai voltar a subir, pelo histórico que você já acompanha, pelos fundamentos que você já conhece. Então você viu bem, pô. Então por que você vai ter medo de continuar investindo? Não tem que ter medo. Ao contrário, você compra mais. Tá? Exceto em casos de grandes surpresas, as ações são bastante previsíveis em períodos de 20 anos, é o que eu tinha acabado de falar, né? Quanto a saber se elas vão subir ou descer nos próximos 2 ou 3 anos, é o mesmo que jogar uma moeda. Aí ele está falando sobre o trade, que para ele naquela época era muito difícil, e realmente até hoje é muito complicado fazer isso, né? Ele está falando de 2 ou 3 anos, e a gente faz trade de semana, e o day trade faz de 5 minutos, de 1 minuto. Porra, é doideira, né? Doideira. Eu concordo em parte aí com o que ele está falando. Em parte, não, eu concordo bastante com o que ele está falando, mas acredito também que tem muita gente preparada e tirando dinheiro do mercado. A chave para ganhar dinheiro com ações é não ter medo delas, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Se tiver medo das ações, tu vai emprestar dinheiro para o banco, parceiro. E o detalhe, né? Todo vídeo eu falo a mesma coisa, né? Eu falo que o maior problema é a maior virtude e o maior vício, né? Vício e virtude são opostos aqui, né? Do mercado, da bolsa, né? De comprar e vender ações, é a facilidade de você comprar e vender ação, ou seja, é a liquidez. Porque essa facilidade, cara, é que faz você acabar perdendo dinheiro e oportunidade dentro da bolsa e depois ainda ficando apavorado com ela. Porque é muito fácil, né? E isso realmente faz você tomar decisões rápidas demais e essas decisões acabam atrapalhando o teu progresso aqui dentro do mercado. Se o conselho está comprando ações de sua própria empresa, você deve fazer o mesmo. Ou seja, o conselho que ele está falando aqui é o conselho da empresa que você está investido, tá? Ou que você quer investir, né? Você viu que o conselho está comprando, aí você deve olhar e pensar, pô, se os caras estão acreditando, então provavelmente eles estão vendo alguma coisa, sabem de alguma coisa que vai acontecer ali na frente. É mais uma premissa, tá? Investir é uma arte, não uma ciência. Pessoas que tendem a quantificar tudo de forma rígida estão em desvantagem. Eu concordo também, tá? Você tem que ter flexibilidade, mente aberta, você tem que entender aquele monte de frase que eu falei ontem, né? Um monte de frase, né? Um monte de palavras que eu falei ontem, adjetivos que eu falei ontem para você ser um bom investidor, realmente está inserido aqui nessa frase, tá? Conclusão. O PEG é um dos mais importantes indicadores utilizados na análise fundamentalista, pois ele também revela ao investidor o quanto uma empresa está precificada pelo mercado. Na ideia dessa galera, tá? Então tu vai ter uma galera que usa esse índice, esse PEG, e aí, pô, bate ali no preço deles, eles compram, 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 compram. Outra galera que vai usar a fórmula de Graham, outra galera que vai usar o gráfico, e você tem vários, cara. Fluxo de caixa descontado, você vai ter um monte. Cada um, dividendo, e tu vai ter um monte de gente comprando por diversas razões diferentes, diversas fórmulas diferentes, e isso é que faz o mercado ser variável do jeito que é, né? No entanto, é preciso ficar atento ao contexto que a empresa está inserida e interpretar possíveis eventos não recorrentes que tenham impactado os valores, distorcendo a análise. Mesmo assim, o PEG é um indicador fundamental para os investidores que desejam realizar os melhores negócios da Bolsa de Valores. Ainda é possível utilizá-lo para selecionar empresas com ótimos retornos em dividendos, usando aquela outra fórmula que a gente colocou lá, PEG com Y, né, no final. Agora que você já sabe o que é PEG, já está pronto para saber como identificar as próximas valorizações da Bolsa de Valores com apenas um indicador fundamentalista. Pô, cara, é top, né? Cara, é top. Você pode usar só a fórmula de Graham se for o que você mais gosta. Já falei que para o mercado nacional é mais complicado você usar a fórmula de Graham por conta dos filtros que o Graham criou para o mercado americano. E já repeti um montão de vezes, né? São 6 mil companhias lá contra 500 aqui, vamos botar aí no máximo, né? 500. Um mercado onde você tem 60 e
poucos a 70% da população investida em bolsa, enquanto aqui nós temos 3%. Ou seja, as diferenças são brutais, né, de uma economia para outra. Então, o que o cara escreveu lá para a economia americana, não necessariamente você vai conseguir encaixar aqui ao pé da letra. Então, a gente fez esses vídeos aí, vamos fazer os próximos, para que você tenha uma base, cara, uma base, para que você entenda um pouquinho da ideia dos grandes investidores lá, porque o que eles criaram lá passou por eles igual a gente está passando, pô. Um dia eles tiveram 3% também, pô. Foram para 6, foram para 9, foram para 12. Então nós estamos agora com um oceano azul aí pela frente, cara. 3% apenas, ou seja, a população ainda não sabe o que está perdendo aqui, né, cara? Não tem a menor noção, fica emprestando dinheiro para o banco. E o banco, diferente daquilo que eu falei sobre a liquidez que a bolsa dá, as facilidades que a bolsa dá, o banco dificulta para tu, cara. O banco, ele pega ali, no caso da poupança, e ele diz o seguinte: se tu te retirar o dinheiro antes daqueles 30 dias, tu perde o investimento. E aí tu não tira, pô. Tu não tira, pô. Tu deixa lá o dinheiro na poupança investido. E o banco usa para ganhar muito mais do que aquela merreca que ele paga para você em cima da tua poupança. E se tu comprar a renda fixa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela vai lá, não todas, tá? Tem uma aí que é diária aí, é outra história, mas a maioria delas vai falar para você, ó, se tu retirar o dinheiro antes, né, você vai perder o valor que você poderia ganhar se deixar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né, o tempo que for. Para que eles fazem isso? Para dificultar a liquidez e aí deixar a tua decisão de saída mais difícil. E aí tu não sai, deixa lá. Já se conforma, deixa lá e fica bem mais fácil. Na bolsa, infelizmente, as pessoas não enxergam isso e saem antes da hora. Se deixar lá os 5 anos, 10 anos, 20 anos, com certeza vai ganhar muito mais do que ganha na renda fixa ou na poupança. Então, galera, esse aí foi o nosso vídeo falando sobre o Peter Lynch, os dois vídeos, né? O de ontem e o de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha feito bastante sentido aí para vocês, tenha aberto novamente, né? Portas, janelas da mente de vocês, que faça vocês progredirem aí nos seus objetivos de investimento. E se gostaram, se fez sentido, então curta, compartilha, faça aí aquilo que você achar que está mais correto dentro do conteúdo que a gente está passando. E de antemão, já aproveito para dizer que a gente está todos os dias aí, de segunda a sexta, analisando gráficos aí no mercado para todo mundo. Galera, forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aí, que vai ser na segunda-feira, né? E até a próxima aí. Fui, galera!